Olá, amigos da Gazeta do Paraná, amigos internautas do Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná, do portal da Gazeta do Paraná, o nosso ponto G. Você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. E hoje nós estamos começando mais um Gazeta Entrevista, nosso programa de entrevistas aqui da Gazeta do Paraná. Estamos no mês de novembro, mês de aniversário do município de Cascavel. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Cascavel, vamos comentar um pouco sobre a nossa cidade, aliás, essa belíssima cidade que é Cascavel. E eu tenho como convidado hoje o Neilton Silvério Fogaça. O Neilton, ele é neto do Nhojeca, o José Silvério de Oliveira, que é considerado o primeiro morador aqui de Cascavel. Uma pessoa que abriu os caminhos aí para que a nossa cidade se tornasse essa potência que é hoje. Fogaça, obrigado pela participação, seja bem-vindo aqui à Gazeta do Paraná. Primeiramente quero agradecer a oportunidade que você está me dando de comentar um pouco do meu avô, da história dele, né? Que tem muitas histórias de vários dizeres, né? Um diz que nem ele é o pioneiro, outros falam outras coisas, mas na realidade ele foi o pioneiro. Você conviveu muito tempo com ele? Eu nasci em 58. O avô faleceu em 66. 11 anos? Não, 8 anos. 8 anos. De 66 para 58 dá... Tô mal de matemática. Exatamente. Então eu convivi com ele só esse pouco período. E quando você é criança, você atualmente não consegue gravar o que acontece. Eu tenho poucas memórias deles, mas mais algumas coisas que a mãe falou, algumas coisas que eu li, que procurei me informar sobre o que ele fez por Cascavel, a batalha que ele teve para vir morar aqui. Pensa bem a dificuldade de uma pessoa para vir lá de Guarapuava, Cantagalo, não sei bem de onde que ele veio, mas é dessa região. Vim para cá morar, veio a carroça, veio a cavalo. Como é que fez a primeira casa? Trouxe a madeira, serrou a madeira, deve ter serrado a madeira. Deve ter morado em cabana por um período, né? A minha mãe tinha 1 ano de idade quando veio para cá, quando eles vieram, né? Então, eu acho que foi muito difícil para eles. O trabalho foi grande. Exatamente. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o Nhojeca. Você falou da sua mãe, professora Dilair Fogaça. Ela foi uma das pioneiras da educação aqui em Cascavel. Inclusive tem uma escola municipal que leva o nome da professora Dilair Fogaça, né? Se não me engano, foi no governo do Lísias, do prefeito Lísias, que ela foi inaugurada. Foi uma homenagem que o Lísias fez. Um colégio que tem ali para baixo da universidade, da Unioeste, tem um colégio com o nome dela. Uma grata satisfação em colocar o nome da minha mãe, porque a minha mãe com 13 anos, se imagina uma criança de 13 anos, é criança, né? A mãe com 13 anos estava dando aula, porque em Cascavel não tinha muitos professores. Ela foi para Guarapuava ou Curitiba, foi para lá aprender a ler e escrever, e voltou para cá ensinar a ler e escrever. Tá certo? Com o tempo que foi surgindo outros cursos mais, faculdade, mas bem para frente. Mas na época, quem sabia ler era doutor, naquela época. Poucos sabiam ler e escrever. E a mãe com 13 anos, pensa bem, uma pessoa com 13 anos, criança, dando aula. Olha só que interessante. E a gente está mostrando, inclusive, algumas fotos da professora Dilair Fogaça, para que nossos internautas conheçam quem foi a sua mãe. Ela saía aqui de Cascavel, ia até Guarapuava para aprender a ler, escrever e depois passar esse conhecimento para a população aqui de Cascavel. Correto, exatamente. Eu tenho uma foto aí que depois eu vou passar para você. Ela no aeroporto, acho que ela ia de avião. Porque se fosse de carro, ia demorar quanto tempo? Porque nem carro, acho que não tinha, era carroça. Uhum. De avião ali no aeroporto, onde tem a rodoviária e a prefeitura. Onde chegou o aeroporto ali. O aeroporto era ali. Ela bem criancinha, agasalhadinha, assim, bem pequenininha. E a irmã dela, maior, tia Dinorá, esposa dos Bartinique, ela casou com o Bartinique, com ela no aeroporto, esperando o avião para ir para Curitiba. Aprender a ler e escrever para dar aula aqui. Uhum. E você chegou a ser alfabetizado por ela?
Eu não cheguei a ser alfabetizado. Eu fui no colégio, porque a mãe já dava aula no colégio, eu estudava no outro. Eu estudei algum período ali no Leodoro. Uhum. No Leodoro era Pereira. Eu nunca me esqueço, uma vez, estava eu na sala lá e me deu um problema da apêndice. Me estourou o apêndice. E eu com dor, me levou na casa, você já ouviu falar, doutora Darcina Morim? Sim. Onde tem ali a Decorações de Marisa, era o hospital da doutora Darcino. Nós fomos lá na casa dele por causa dessa dor. Daí já me encaminhou para o hospital e já me operou. Uhum. Teve que ser às pressas do colégio. Às pressas. A mãe me carregou no colo, não tinha nem carro. Me levou até na casa. A casa dele era perto do Ciro Narte. Agora, sua mãe, ela tinha um amor e tanto pela educação, né? O esforço que ela fez, né? Provavelmente hoje nós temos aí muitas pessoas que se destacaram na sociedade daqui de Cascavel, que foram alfabetizados por ela, né? Vários passaram pela mão dela, porque na época acho que devia ter bem poucos professores, e o avô teve que fazer alguma coisa para alfabetizar o povo, né? Pelo menos saber ler e escrever. Daí mais tarde começou a ter o Mobral, o segundo grau. Antes era aprender a ler e escrever, que era o básico, né? Uhum. Como que foi a tua infância, Fogaça? Aqui em Cascavel, com a tua mãe? O que você lembra da tua infância, daquela Cascavel lá, dos primórdios lá? Vamos ver. Eu nasci em 58, né? Ali onde tem a pizzaria Gandim. Ali na rua São Paulo, ali bem na Baixada. Sei. Ali nós fizemos um campo de futebol, chamava-se Vila Sapo ali. Vila Sapo, porque tinha muito banhado, né? E tinha bastante sapo e rã ali. Ali nós fizemos um campo de futebol. Descendo a Avenida Brasil em sentido à Rua São Paulo, ali eu descia dentro de um pneu rolando, passava a Rio Grande do Sul e ia parar lá na casa da Dona Muriti. Porque nós brincava, né? Criança tinha que brincar, né? Claro. Ali naquela região nós caçava sapo, caçava rã, matava passarinho. Mais para cima, subindo ali, passava a Rio Grande do Sul, passava São Paulo, tinha uma serrinha, tinha uma serraria. Lá tinha muito pó de serra. Nós ia brincar no pó de serra ali. Porque na época não existia brinquedo. O brinquedo era brincar. Se vocês quisessem, nós tinha que fazer um carrinho, tinha que fazer uma coisa, ia brincar no pó de serra. E caçar rã ali no banhado, na Dona Maria, que lavava a roupa. Que sensacional. Mas vamos voltar a falar um pouquinho do seu avô. O seu avô, ele foi um líder aqui em Cascavel, a gente sabe disso. Tanto que a prefeitura leva o nome, o Paço Municipal José Fogaça, né? José Silvério de Oliveira, desculpa, né? Que era o nome dele. Pouca gente sabe disso, né? Mas o Paço Municipal leva o nome do seu avô. Eu trabalhei no município de Cascavel por alguns anos, e eu lembro que até havia alguns papéis timbrados lá escrito Paço Municipal José Silvério de Oliveira, né? E pouca gente sabe disso, né? Eu fiz... em 82 eu saí de Cascavel. Eu não dava o devido valor e importância ao que o avô fez por Cascavel. E daí, em 82, saí, morei em 13 cidades, eu era bancário, né? Daí eu aposentei e voltei para Cascavel já com 50 anos de idade. Daí eu me ative a esse fato, a importância que o avô teve para Cascavel. E eu acho que o poder público de Cascavel está deixando a desejar em divulgar a importância do avô. Daí eu moro ali perto da prefeitura e eu sempre ia na prefeitura e conversava com os funcionários da prefeitura. Fazia uma pergunta para ele: você sabe onde é a prefeitura de Cascavel? Não sei. É a prefeitura de Cascavel. Mas ele faz homenagem a um pioneiro. Não sei. Nem os funcionários não sabem da prefeitura, que a prefeitura tem o nome do Inhojeca. É o José Silvério de Oliveira, quer dizer, chamava de Inhojeca, né? O pessoal chamava ele assim. Mas tem o nome dele. E não é só ele. Quase ninguém sabe. Quando foi feita a prefeitura, a mãe entregou vários documentos sobre a história de Cascavel para a prefeitura. Eles fizeram ali uma célula. Você já ficou sabendo dessa história? Fizeram uma célula ali, um buraco ali uma cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo. Exato, eu lembro. A mãe deu vários documentos que infelizmente foram enterrados e não lacraram ela devidamente. E a água entrou naquele negócio e perderam todos esses documentos.
Eu lembro quando foi retirado a retirada da cápsula, até foi no dia do aniversário do município, foi levado até o Tuiuti, foi uma decepção para todos ali, quando aqueles documentos se perderam com o tempo, justamente por não ter sido lacrado devidamente. Né? Foi uma coisa que o Salazar, fazer o quê? Acontece, né? Mas a prefeitura tem o nome do meu avô graças ao Salazar Barreiros. Ah, é? Ele que determinou a nomenclatura. Que tem no nome dele. É uma honraria para nós, né? Só que eu acho que deveria ser divulgado. Sim. Eles deveriam saber quem que foi José Silvério de Oliveira. Uhum, exatamente. E o seu avô, ele nunca teve um cargo público, nunca foi prefeito, nunca foi vereador, mas ele era um líder acima de qualquer coisa, né? Porque as pessoas gostavam muito dele, pelo que a gente vê na história, pelo que a gente lê sobre o Inhojeca. As pessoas na época tinham ele como se fosse o prefeito da cidade, né? Não, realmente, isso eu ouvi falar e um pouco eu convivi. Esse eu convivi um pouco. Só vou dar um relato que eu me lembro, né? Depois eu vou comentar mais uma coisa do vô. O vô acordava de manhã, tomava o chimarrãozinho dele, tomava um cafezinho. Isso já idoso, já não estava mais em atividade de trabalhar, né? Daí pegava, ia na churrascaria Tupã. Nós morávamos ali onde hoje é a Eletro Cardoso, ali na rua Oswaldo Cruz. Ele atravessava a Avenida Brasil, do outro lado tem a churrascaria Tupã, onde tem ali como é que é o nome daquela faculdade? Hoje acho que é a Anhanguera. A Anhanguera, ali que tem um Mufato e um mercado. Ali tinha a churrascaria Tupã. Ele ia lá tomar a pinga dele, jogar um baralho e conversar. Daí chegava meio-dia e meio, a mãe, lá em casa, só me chamavam de Ito. Eu tenho um apelido, Ito. Eu tenho 3 nomes. Eu fui bancário, dentro do banco era Fogaça. A minha esposa me chama de Neilton e meus irmãos, meus tios, é Ito. Então eu já sei quando me chama de Ito, eu sei quem que é, quando chama de Fogaça, sei quem que é, já sei mais ou menos dividir. Então eu ia lá buscar ele lá. Mãe, vai lá buscar o vô Ito. Não, mãe, eu não vou. Por que você não quer ir? Mãe, o vô não para atravessar a avenida. Ele chega na Avenida Brasil, ele passa e daqui a pouco um cara vai pegar nós. Não pode ir lá que a hora que ele pisar na avenida, eles param. Tá, chegava lá, pegava o vô, chamava ele, ficava enrolando até que a hora que vinha. Daí eu pegava na mão dele, ele pisava na Avenida Brasil, carro que vinha da direita, carro que vinha da esquerda parava. Você vê o respeito que olha só o respeito que tinham pelo Inhojeca. Pelo vô. Esses dias, estava conversando com o Eli Brame Pinho. Acho que tem aqui o hospital. O hospital está no nome do filho dele. Né? O Eli me falou uma história que eu não sabia. No dia que o vô morreu, ele estava no Cine Avenida assistindo o matiné à tarde. Daí foi uma pessoa lá, parou o filme e falou que estavam interrompendo a sessão e o cinema está entrando em luto pela morte de José Silvério de Oliveira. Então ele não foi um prefeito, mas só que tinha uma honraria, um respeito a um prefeito. E, por exemplo, o vô eu falei, não foi prefeito. Mas quando ele era mais novo, que estava Cascavel crescendo, era tudo ele que resolvia. Roubaram uma galinha, chama Inhojeca. Deu uma briga de um casal, chama Inhojeca. Tem lá um problema de divisão de uma terra lá que invadiu o lote do outro, chama Inhojeca. Era tudo ele que resolvia. Isso demonstra a confiança que os moradores tinham na figura do Inhojeca. Não, ele era um líder, um verdadeiro líder. Ele falava, não precisava, não tinha briga, não tinha nada, tirava, colocava a seca no lugar certo, devolvia o porco conforme era. Então eles respeitavam ele. Por isso que ele tem essa honraria de prefeito. Olha só, me parece que a foto dele está, inclusive, na galeria de prefeitos, mesmo ele não tendo sido prefeito, né? A primeira foto lá é dele. A primeira foto, tem lá várias fotos de vários prefeitos, acho que deve ter todos, né? A primeira foto dele tida como o primeiro prefeito de Cascavel. Mesmo ele não tendo exercido oficialmente? Exatamente. Nunca se candidatou a nada, nunca se jogou na política, só apoiava. Ele gostava da política, isso ele tinha no sangue dele. A nível de presidente, a nível de governador. Pra você ter uma ideia, esses dias eu fiquei sabendo uma história que meu cunhado me falou. Que o vô gostava de um baralho e tomou uma pinguinha, né? Já mais velho, né? E estavam roubando
A área dele. Quem contou foi meu cunhado, que ficou sabendo pelo um oficial de justiça. O governador ficou sabendo dessa história, mandou um oficial de justiça morar em Cascavel para cuidar do vô. Olha só, um segurança dela. Um segurança, onde eu vou ia, e era uma pessoa morena, assim, que nem nós, né? Uhum. E aonde eu vou ia, aquele cara ia atrás. O vô correu com ele. Botou ele para correr? Por quê? Não, por favor, eu não tenho mais liberdade, só que o vô não sabia que era mandado pelo governador. Pelo governador, para não roubarem dele no carteado. E quem disse foi esse oficial de justiça. Olha que história falou fantástica. Com meu cunhado, e meu cunhado me falou. Ele veio cá para cuidar, para não roubarem do Inhorjec. Uhum. E para você ver como é que até o governador tinha um certo respeito pelo vô. Exatamente. Quer dizer, o respeito extrapolava as fronteiras de Cascavel, chegava a Curitiba, Paraná inteiro, né? Exatamente. Eu não fiquei sabendo essa história. Quem ficou sabendo foi quem contou foi o oficial de justiça, que era vivo, né? Falou pro meu cunhado. Olha que sensacional. E o seu avô, quando ele veio para cá, ele tinha terras. Você estava me contando anteriormente sobre a questão de divisão de terras. Como é que foi essa história? O avô veio para cá. Ele ganhou uma área de terra aqui em Cascavel. Ele veio aqui. Tem duas histórias. Isso eu estou falando pelo que eu ouvi falar e pelo que eu li em alguns livros. Uhum. Eu li que o vô veio para cá, que ele arrendou uma terra de um tal de José Elias. Que o José Elias acho que nunca morou aqui. Esse José Elias, até inclusive a Regina Esperança, desculpe te interromper, não. A Regina Esperança, há algum tempo, ela me procurou, porque esse José Elias, ele teria morrido entre 1940 e 44, e ele voltou lá para Cantagalo, que é a cidade de onde ele veio. Na época era distrito de Guarapuava, e ela queria um registro, ver se tinha algum registro do sepultamento dele no cemitério lá, alguma coisa, mas a gente não conseguiu localizar. A Regina até me pediu isso porque minha origem também é Cantagalo, né? Então, mesmo a origem do seu avô e do José Elias. Mais uma história do Lupion aí, né? O Lupion, acho que devia gostar do vô, devia ter alguma intimidade com o vô. O vô, ele veio para cá, disse que era em torno de 500 alqueires que ele arrendou desse José Elias. Uhum. Ele veio para cá e chegou uma hora, o governador desapropriou essa área do José Elias e passou pro vô. Deu pro vô essa, olha bem, 500 alqueires. Só que na época não tinha valor comercial. Não tinha para quem vender. Às vezes vinha alguns poceiros, algumas brigas de terra, assim. E daí o povo passava por aqui para ir para Foz do Iguaçu. Porque Foz do Iguaçu já era uma cidade mais incorporada. E Cascavel só tinha Cascavel só tinha o vô e alguns familiares deles que vieram para cá. E Cascavel pertencia a Foz, né? Pertencia a Foz do Iguaçu, não era... Pertencia a Cascavel. Mas eles passavam por aqui para ir para Foz do Iguaçu. E o vô, quando ele chegava aqui, tinha acho que já o cara aí, o ferreiro, que arrumava a carroça, ou caminhão, alguma coisa assim. Os povos passavam cansados e iam arrumar o caminhão. Uhum. Daí o vô chegava no cara que arrumava, segura esse cara aí 30 dias em Cascavel. Fala aí que não tem que vir peça de Curitiba, que não dá para arrumar. Daí o cara acabava ficando no hotel ou na casa de alguém. Daí eu vou oferecer um pedacinho de terra e acabar ficando morando aqui. Assim Cascavel começou a se incorporar, começou a criar... Ele doava. Doava porque não tinha valor. O que ele ia fazer com 500 alqueires de terra? Não tinha como plantar. Não tinha pessoa para plantar. E começou a dava um pedacinho para um pedacinho para o outro. Quando o vô morreu, ele tinha o lote ali onde tem Eletro Cardoso, que ficou para minha mãe, e tinha um lote na Avenida Brasil, ali perto da Sicredi, ali naquela região. Ele tinha esses dois lotes. Um ficou de 500 alqueires, ele tinha esses dois lotes. Algumas coisas ele perdeu no baralho, algumas ele doou, alguma deve ter vendido. Porque não tinha valor, né? Olha o valor hoje. Imagine 500 alqueires dentro de Cascavel hoje. Milhões e milhões. Mas na época não tinha nem pessoas para morar. Mas, de certa forma, o teu avô acabou contribuindo para o desenvolvimento de Cascavel que chegou hoje, né? Ao fazer essa divisão de bens, vamos dizer assim, essa divisão dos lotes para pessoas que estavam chegando na cidade. Isso ajudou a povoar a cidade e transformar essa cidade na potência que é hoje. Realmente. Tudo tem um início, né? E o início foi assim. E foi crescendo. Olha o tamanho de Cascavel hoje. Já pensou meu avô vivo hoje ver essa cidade hoje? Sim.
A emoção que ele teria, hein? A satisfação dele, saber que aquela semente germinou, deu frutos e está nesse porte. Hoje uma das cidades mais importantes do Brasil. Né? Eu que nasci em Cascavel, que me criei aqui, a Praça Getúlio Vargas, a primeira praça de Cascavel. Hoje não é o centro, mas o centro era ali antigamente. Onde tem o Marco Zero, né? Ali eles jogavam bola, ali eles brincavam, ali faziam as festas. Daí mais tarde que surgiu o Marco ali, né? Mais tarde, mas antigamente era campo de futebol. A gente falou na cápsula do tempo da prefeitura, existe uma história que ali no Marco Zero também existe uma cápsula do tempo que nunca foi tirada dali. Essa eu nunca ouvi falar, mas dizem que tem. A igreja, não sei se eu comentei aqui a igreja de Cascavel. A primeira igreja foi a igreja de Santo Antônio, que antigamente era Aparecida. Não tinha nenhuma igreja. O avô achou enterrado uma santa ali. Daí determinou aqui, vai ser a igreja de Cascavel. A primeira igreja de Cascavel foi ali embaixo. Eu acho que tem uma réplica aí, não sei em qual local, uma igreja com só uma torre. E mais para frente tem outra igreja que tem 2 torres. Se você olhar, depois eu vou te mostrar umas fotos. Interessante essa história. Agora, vendo a Cascavel que nós temos hoje, essa metrópole, uma cidade que se destaca no Brasil pela economia, por vários segmentos, o agronegócio, automobilismo, esporte. Cascavel é um destaque nacional, a gente não pode negar isso. E comparar com aquela Cascavel lá dos anos 50 que você viveu, como é que você vê essa evolução aí tão rápida da nossa cidade? Graças a Deus, teve o início que eu vou e tivemos bons prefeitos. Cada um contribuiu de uma certa forma. Uns mais, uns menos, mas tivemos bons prefeitos. Quer dizer, tivemos poder público que realmente ajudaram a alavancar a cidade. Você pega... A gente tem que falar a verdade. Olha o Paranhos. Olha o que o Paranhos fez pela cidade. O tanto que a cidade cresceu, o tanto que desenvolveu. Eu saí de Cascavel em 82 e voltei em 2010, por causa da minha profissão, senão eu nunca teria saído de Cascavel. Eu era bancário, né? Bancário, né? Eu senti o desenvolvimento bastante. Hoje, por exemplo, não conheço quase mais ninguém em Cascavel. Porque eu me afastei de todo mundo, e gerente de banco conhece todo mundo na cidade, então imagine, morei em 13 cidades. Quantas pessoas não conheço? De volta e de vez em quando eu tropico com alguém que me chama pelo nome. Mas eu não me lembro. Pessoas que passaram a minha infância, que se criamos, que trabalhamos no banco junto aqui, e que me reconhecem na rua. Esse dia eu estava na frente do Bradesco, uma prima minha que fazia 40 anos que não via. Ela chegou e me chamou de Neilton. Como me chamou de Neilton, eu já sabia que era parente. Que, claro. Se fosse Fogaça, era alguém do banco, se fosse Iter, meus irmãos, né? Falou Neilton. Eu olhei, mas pela cor é dos Fogaça, que meus Fogaça são tudo moreninho, né? E recuperando as parentaiadas agora, né? E os próprios os amigos. Mas Cascavel teve realmente um desenvolvimento a nível de Brasil, a nível do Brasil, não é nem de Paraná, né? É um crescimento muito rápido, né? Muitas pessoas chegam a Cascavel semanalmente, muitas pessoas nascem aqui em Cascavel. Aliás, no ano passado existia uma estatística de 500 crianças que nascem todos os meses em Cascavel, né? Então são 6 mil nascimentos por ano. Obviamente que muitas dessas crianças não são de Cascavel, né? Nascem aqui, mas a grande maioria com certeza é de Cascavel. Então é uma cidade que cresceu e continua em expansão, né? Basta a gente ver aí os arranha-céu que hoje estão em construção na cidade. Você pega lá o litoral de Santa Catarina, lá, né? A praia, aquela região que se desenvolveu muito também. Mas Cascavel estamos que nem eles. Agora estamos começando a crescer para cima, né? Sim. E prédios bonitos, prédios que chamam a atenção. Ainda bem que temos os engenheiros aí, os investidores que estão acreditando em Cascavel. Hoje investir em Cascavel é futuro, não adianta. Você pega, Toledo também se desenvolveu, mas não o porte de Cascavel. Foz do Iguaçu é um município que antigamente nós pertencia a Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos maior que Foz do Iguaçu. E algumas cidades assim aparentemente pararam de crescer. Por exemplo, Foz do Iguaçu pertencia a Guarapuava. Guarapuava hoje ela é bem menor do que Cascavel, né?
Cascavel cresceu, ultrapassou vários municípios, aí está próximo também de ultrapassar Ponta Grossa, né? E se tornar a quarta maior cidade do estado. O meu avô veio lá do município de Guarapuava. Aham. Ele veio de lá para cá. Então, para você ver naquela, 1920, Cascavel nem sonhava ter. E de Guarapuava, Cascavel de Guarapuava, que deve não sei quantos anos tem, mas deve passar de 100 anos, né? Passa de 200 Guarapuava. 200 anos. Palmas, lá no sudeste do Paraná, eu trabalhei lá. É uma cidade também que tem 200 anos por aí, mais ou menos. Todos ficaram para trás. Pois é, e Cascavel não para de crescer. Mas é interessante esse nosso bate-papo aqui para a gente resgatar um pouquinho, né, da história de Cascavel, principalmente agora nesse mês aí, que é o aniversário do nosso município. Eu gosto muito da história de Cascavel, de pesquisar sobre Cascavel, até porque além de jornalista, eu sou acadêmico de história da UniOeste também, então eu gosto mesmo de história e principalmente da história local, né? E a professora Dilair, como que ela era como professora? Ela era meio... enérgica. Meio durona. Durona. Pense bem, a mãe criou 9 filhos e dava aula. Tinha que ser... Na época era assim, os professores tinham que ser mais durão, né? Mas a mãe batalhou. Ela cuidava 9 filhos. Daí veio uma senhora que eu te apresentei uma vez, Dona Antônia, né? Que veio para cá cuidar dos filhos mais velhos, né? Daí os mais velhos cuidavam dos mais novos. Os meus irmãos mais velhos, o Nelson, a Neuci e o Norli, que eram os mais velhos, que criou os outros irmãos. Primeiro eles foram criados pela Dona Antônia e eles cuidaram de nós. Daí começaram a trabalhar, foram embora. A mãe realmente foi uma batalhadeira, viu? Pense bem, a mãe com 13 anos dando aula. A mãe acho que com 40, 45 anos já estava aposentado. Olha só. Porque começou cedo, né? E com 40, 45, a mãe morreu com 66 anos, morreu nova. Mas ela, realmente, a mãe foi uma mãe espetacular, viu? Como mãe e como professora. Marcou a história da educação em Cascavel, com certeza, a professora Dilair Fogaça. Não, tem muitos médicos aí, engenheiros aí, advogados que passaram pelo crivo dela. pelo crivo enérgico da dona Dilair. É, claro, na época era... Era assim. Na época era até a educação, né? Hoje o filho pode tudo. Hoje o sistema de educação mudou. Não, eu te digo, eu sempre falo, eu apanhei várias vezes da mãe. Nas minhas orações eu agradeço todas as vezes que a mãe me bateu. Todas. Graças a Deus, nunca fiz mal a ninguém, não prejudico os outros, nunca roubei. Procuro ser um bom exemplo, porque eu tenho 2 filhos. Eu quero ser bom exemplo para eles, não quero ser mau exemplo. A professora Dilair usava a varinha como correção mesmo. Então. Na época, sim. Comia solta. É legal essas histórias. Mas, Fogaça, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu ainda deixo aí à vontade, de repente, alguma coisa sobre a história de Cascavel que você vivenciou, sua mãe, seu avô, que você ainda acha interessante que a população de Cascavel saiba, conheça. Eu acho que sim, mais ou menos já falei tudo. Eu agradeço você a oportunidade de falar do meu avô, falar da minha mãe. Espero que o município dê um reconhecimento melhor ao meu avô. Ter a prefeitura no nome do avô é uma homenagem muito boa, mas ficar oculta é imperdoável, né? Talvez poderiam até adotar, através da comunicação, sei lá, alguma coisa que sempre se referisse ao Paço Municipal José Silvério de Oliveira, né? Ao invés de Prefeitura Municipal de Cascavel. Né? Tem pessoas, não te interrompendo, para que as pessoas conheçam. Tem pessoas que não tiveram a importância do meu avô e tem honrarias muito melhor que o meu avô. Em Cascavel, várias pessoas. E é uma pessoa que nem o meu avô, que foi fazer o que ele fez, poucos fizeram isso. Dá para contar na mão. Eu acho que os prefeitos, os vereadores, eu já falei com alguns vereadores sobre isso, né? Para dar um pouquinho mais de reconhecimento para o meu avô e para outros pioneiros de Cascavel. Claro. Não é só o meu avô, né?
Claro. Tem que ter. Nós temos que lembrar do nosso passado. É preciso preservar a história, preservar a memória, sem dúvida. Claro, né? claro, né? E tem que ser. E o povo tem que saber quem que pôs José Silvério de Oliveira, né? Exatamente. Mas, Neilton, quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de vir aqui até aqui a Gazeta do Paraná, para a gente ter esse bate-papo sobre um pouquinho da história de Cascavel. E agradeço a você, internauta, que acompanhou esse programa, e voltamos numa próxima. Deus abençoe a todos.